Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Dar a vida por Jesus, com radicalidade. O nosso amor por Jesus deve se traduzir em duas palavras muito fortes: tornar-nos discípulos missionários. Graças a Deus, a palavra missionário nos atrai muito e nos entusiasma espontaneamente, mas precisamos que também a primeira palavra, discípulos, entre na nossa carne e no nosso coração. Ser discípulo, antes de mais nada, significa seguir Jesus. Segui-lo sempre, no sol e na chuva, hosanas ou pedradas, na glória e na cruz, na pobreza e no céu. Seguir Jesus significa ouvir como Maria aos pés de Jesus em Betânia, ouvir todo dia no diário espiritual e praticar a sua vontade como único objetivo da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Siga-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus não brinca. O trabalho de Deus, o trabalho para Deus, não tem comparação com nada neste mundo. Sepultar o pai, além de ser natural e sofrido, era um sinal bom de amor filial para um judeu. Era uma grande obra de virtude no Antigo Testamento. Podemos pensar nesse jovem com uma boa quantia de mirra nas mãos que servia para ungir, em certo modo para embalsamar o corpo do seu pai, honrá-lo. Mas Jesus vem e de uma só vez, com uma força violenta, arranca esse gesto filial e pede o seguimento imediato a este jovem. Muito devemos pensar nessa radicalidade de Jesus. Será que tem alguém mais radical do que ele nesse mundo? Antes desse encontro, vêm as fortes palavras sobre a santa pobreza. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o Filho do Homem nem isso tem. Não tem um lugar onde apoiar a cabeça. Isto é, não tem casa, não tem cantinho, não tem sossego. É um pobre missionário itinerante. Se não fosse Jesus que nos pede isso, poderíamos pensar que isso é mais que uma loucura. Nenhum líder político, por quanto paranoico fosse, nunca se atreveu a pedir tanto a seus adeptos. Mas Jesus é bem mais do que isso. Jesus tudo pode te pedir, porque todo se deu a você. Trata-se de um relacionamento de amor e não de uma ordem fria. Ele morreu cruelmente numa cruz por mim, por você. Depois disso, tudo ele tem direito de te pedir. Ele se entregou totalmente a você e espera que você se entregue totalmente a ele. Jesus foi sempre radical em sua vida.
Nasceu em Belém, num povoado perdido, para se sentir radicalmente próximo dos mais pobres entre os pobres. Foi exiliado no Egito para se sentir radicalmente perto dos perdidos, exiliados, sem teto, sem rumo, sem segurança. Se criou numa aldeia minúscula no norte de Israel, que não existia nem nos mapas mais detalhados dos romanos. Morou numa região considerada perdida. O que de bom pode ser de Nazaré? Diz Natanael. Quando adulto, iniciou a sua missão com 40 dias de exercícios espirituais no deserto, sem comida, sem casa, sem proteção, sem nada. Não existe retiro mais radical do que esse. Nos 3 anos de pregação, visitando aldeia por aldeia, não tinha uma pedra onde colocar a cabeça. Não é esta uma pobreza radical? No seu primeiro discurso público, proclamou felizes os miseráveis, os pobres, os anauim, os pobres segundo Deus, os mansos, os humildes, os misericordiosos, e exigiu com extrema radicalidade o perdão recíproco. Depois de dar esse exemplo, quis que os que o seguissem trilhassem o mesmo caminho. Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, Susana, Joana de Cusa, Judas Tadeu e os outros. Todos o seguiam, homens e mulheres, sem ter uma pedra onde apoiar a cabeça. Como fala Lucas no início do capítulo 8, esse grupo o acompanhava continuamente pelas poeirentas estradas da Palestina. Irmãos, diante desses exemplos, não podemos pensar que a vida será um mamão com açúcar para nós, como costumamos falar. Os apóstolos, sabemos, deram todos suas vidas por Jesus, morrendo mártires espalhados pelo mundo inteiro. Todos nós conhecemos as barbaridades do Coliseu, onde milhares de cristãos foram trucidados, devorados pelas feras, queimados vivos por causa de sua fé. A Igreja é formada por um exército de pessoas radicais. O reino de Deus caminha graças à entrega de pessoas radicais no amor, pessoas radicais na escolha de Deus, pessoas que não voltam atrás, pessoas que se entregam totalmente e definitivamente, que cumprem sua missão dando até a última gota de sangue. Assim foi no tempo de Jesus e assim continua sendo para nós hoje. A evangelização caminha com os pés dos mártires, ou seja, aqueles que se entregam totalmente todo dia, colocando o reino de Deus e a sua justiça acima do restante, acima dos afetos familiares, acima das riquezas, aqueles que sabem chorar e lutar para que o Evangelho caminhe. Além disso, para Jesus, o reino é urgente e nada pode parar a difusão da Boa Nova. Nada é comparável à urgência de evangelizar. Seguir Jesus e anunciar Jesus é mais importante do que sepultar o próprio Pai. É mais importante do que a mãe, irmãos, filhos, casas, cantinhos pessoais. É mais importante do que qualquer coisa você faça. E a sua vida toda tem sentido se ela corre no leito da evangelização, mesmo que a vontade de Deus seja para você um trabalho social, uma família. Amor só se paga com amor. Entrega total só se paga com entrega total. Jesus todo se dá a você e tudo pede a você. Fora desse relacionamento não existe cristianismo, mas somente uma graxa da fé, não uma fé verdadeira. Irmãos, com tudo isso no coração, vamos ouvir de novo este Evangelho que tanto nos ensina a sermos discípulos e missionários. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago.
Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento estamos prontos para escolher um propósito que nos coloque no seguimento de Jesus com o ardor e a radicalidade dos primeiros discípulos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o que nos propomos. Seguir Jesus, único objetivo da vida. Paz e alegria a todos. Discípulos, missionários, paz e alegria a todos.
Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou
profetizando.